Começando, sexta-feira, dia de live, manifesta, coletiva, temos conexão? Oba, vamos lá. Cadê? Alô, alô, chegando. Ei, querida, vamos lá. Fixando o comentário. Será que tá? Foi, não. Bom, eu tô tentando aqui fixar comentário hoje, live leve solta com cultura da memória. Vamos lá. Alô, para quem tá chegando. Eu tô tentando fixar comentário, mas não sei se eu tô conseguindo, não fixou. Ah, foi! Cultura da memória, live leve solta, nessa sexta, 10 de julho. Estamos? Mariana Albinati, Priscila Cabral, já aqui conosco, mulheres maravilhosas, pesquisadoras, que estarão conosco em coletiva para falar desse tema. Cultura da memória. Obrigada, Alana. Fixada. Primeira vez que eu consigo fixar um comentário. Que bom que vocês estão me ajudando. Consegui. Cultura da memória. Para começar, como é de praxe, um texto. A Desmemória, de Eduardo Galeano, do livro dos abraços. O medo seca a boca, molha as mãos e mutila. O medo de saber nos condena à ignorância. O medo de fazer nos reduz à impotência, à ditadura militar. Medo de escutar, medo de dizer, nos converteu em surdos e mudos. Agora a democracia, que tem medo de recordar, nos adoece de amnésia, mas não se necessita ser Sigmund Freud para saber que não existe o tapete que possa ocultar a sujeira da memória. E é com esse texto de Eduardo Galeano que começamos esse live leve solta dessa sexta-feira, 10 de julho, em que vamos debater, vamos discutir, vamos falar sobre a cultura da memória. E eu começo fazendo uma pergunta: a quem interessa o esquecimento? Vocês já se perguntaram sobre as memórias que vocês têm da cidade de Salvador? Seria muito lindo que a gente pudesse dividir memórias. Lembrar Salvador, a primeira cidade do Brasil. Essa cidade, né, que nos inventou, nos inaugurou e que tem tanta história para contar e ao mesmo tempo esconde dimensões muito ocultas e que nós queremos rememorar para inventar um futuro mais justo, mais igual, um futuro comum, porque é esse o desejo da manifesta coletiva, essa movimentação cidadã de ocupação da política institucional da cidade de Salvador, como é de praxe, meu cartaz, manifesta, coletiva, estamos juntas. E hoje a gente vai conversar com essas mulheres pesquisadoras, inspiradoras da coletiva que estão conosco em coletiva e que estão nos provocando a articular essa relação entre memória e cultura.
E nós estamos interessados em saber a quem interessa o esquecimento. Porque o esquecimento, ele leva a uma dimensão de desafeição, a um não entendimento de uma vida, de um mundo comum. A lembrança nos diz quem somos, o que nos conecta, o que nos conforma, o que nos forma sociedade, e muitos e diversos ao mesmo tempo. Então, para falar sobre isso, para trazer as questões, vamos começar com Priscila Cabral, que é historiadora, pesquisadora, doutora e que pesquisa a memória. Priscila, tá aí? Vamos começar? É manifesta, é coletiva? Vou procurar aqui, deixa eu procurar Priscila. Ei, cadê Priscila? Agora eu não consigo pesquisar, eu fixei o comentário, mas agora não consigo. Priscila, me chame aqui que eu não consigo Será que você consegue pedir para entrar? Aqui, deixa eu ver. Pronto. Pronto, foi. Acho que agora eu consegui. Aguardando Priscila Cabral. Consegui. Ei, querida. Oi, Maria. Bom, deixa eu tentar aqui. Peraí, hoje meu apoio, me perdi aqui no apoio. Eu consegui fixar o comentário, mas não consigo. Minha gente, parece que é muita produção, mas é muita gambiarra. Graças, né? Porque vivemos... Peraí, deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui. Vamos lá. Peraí. Vamos aqui. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu... Não, nada disso. Vai rolar, hein, gente? Peraí. Ei, Fideli. Bom, acho que foi, acho que deu. Bom, Priscila. Bom, gente, essa é a Priscila Cabral, historiadora, pesquisadora da memória, que eu sempre começo, né, Priscila, falando um pouco dos encontros, o que nos confere afeição, vínculo. E eu conheci Priscila numa pesquisa aqui em Salvador, anos e anos e anos, quando Priscila estava pesquisando a rede de memoriais da Bahia. Logo nos conectamos e no processo da manifesta, por coincidência, nos reencontramos em primeiro, sei lá, numa noite, antes do isolamento, antes das políticas aí de afastamento social. E depois nos encontramos numa live, justamente sobre memória, sobre a memória da ditadura. E eu falei assim, meu Deus, Priscila é muito coletiva, e ela entrou e é coletivíssima. E está conosco, nos ajudando a pensar essa dimensão de memória no contexto das cidades. Onan Rudá aqui com a gente. Gente, a live é massa porque, além de nós, né, sempre tem as grandes surpresas. E você trouxe, Priscila, para mim e para a coletiva, né, essa provocação da relação entre memória, história e cultura, né? Nosso campo é cultura e você nos provoca a articular esses dois mundos que estão muito mais próximos do que a gente pode supor e do que a própria prática nos conta, né? Ou seja, é uma disputa a ser feita. Então, queria começar com as provocações do agora, do momento. A gente viu aí recentemente como patrimônios, símbolos, né? Escravagistas, figuras emblemáticas do período colonial, responsáveis, né, por séculos aí de escravidão, foram recentemente em todo o mundo dilapidados, ou seja, destruídos. Isso criou um debate, né, sobre memória, ou seja, isso é memória, isso não é memória, isso é arte, isso não é arte, e outras tantas coisas. Aqui na Bahia chegou o eco desse assunto. A vereadora Marta, inclusive,
protocolou um projeto de lei, né, que impede que homenagens a escravocratas, escravistas possam ser feitas, e pedindo também a retirada de logradouros públicos, de nomes, né, de escravistas, escravocratas, de logradouros públicos. Mas isso, por exemplo, não chega aos ditadores, não chega a... Mas, enfim, já é um bom começo, isso é excelente. E aí eu queria saber, assim, como é que você lê tudo isso, ao mesmo tempo em que nós, em Coletiva, estamos também muito interessados em fazer essa disputa por justiça nos currículos, como a gente também está pensando em inaugurar um processo, né, político que seja radicalmente antirracista, que possa reivindicar uma educação e uma cultura absolutamente decolonial. Então, como é que você enxerga esse momento, né, de reivindicações muito justas, num momento de político muito regressivo? Enfim, se apresente e conte pra gente suas primeiras impressões. Olha, bom, primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre esses temas, porque me ajuda a pensar também, né? A gente nunca tem nada assim muito definitivo e construído, a gente vai refletindo junto, né? Com muitas pessoas, os acontecimentos, enfim, as transformações, né? E eu acho assim, a gente está vivendo, vamos dizer, no mundo todo, né, um retorno, né, de políticas muito austeras, de desmontes, né, de várias políticas que vinham sendo construídas em vários lugares, né? Então, assim, é muito simbólico, né, que num momento tão tensionado, né, e que as pessoas estão se vendo perdendo direitos conquistados, né, que isso é bom que a gente veja essas manifestações. Eu vejo isso como uma coisa positiva. Ou seja, né, vamos dizer, essa nova política que não é dialogada com a sociedade, em que não tem uma relação, né, assim, de diálogo mesmo com as pessoas, eu acho que isso é um sinal de que há uma insatisfação, e eu vejo isso de uma forma positiva, né? Mas, enfim, é bom a gente lembrar que essas disputas, né, pelo patrimônio ou pelas inscrições da memória, né, elas não são, vamos dizer assim, de hoje. Elas são processos que se dão há algum tempo, né? E aí, se a gente trouxer isso para o Brasil, né? Para o Brasil não, mas o próprio contexto mundial, né? A gente vê que existem, vamos dizer assim, eu vou falar assim, grosso modo, né? Mas não, eu acho que é mais complexo, né? Do que isso. Mas você tem, vamos dizer assim, um declínio de uma ideia de um Estado nacional, né? É, é, e você tem uma transição, né? Vamos dizer assim, de um sistema político pactuado que é a democracia. E como é que eu vou explicar isso? Quando, assim, novos movimentos sociais surgem, novos movimentos de juventude, isso no mundo inteiro. A gente pode pensar o Maio de 68, enfim. E você também está tendo uma revolução técnica. Então, essas ideias, elas estão, né, em movimento. As pessoas não estão satisfeitas, elas não se identificam com essa memória construída. Porque há uma mudança também do que a gente entende, vamos dizer assim, como construção cultural, se a gente for ver, né? Quando vamos dizer, se a gente pensar o próprio Brasil, quando você tem o início do período republicano, né? Logo ali, pós-abolição, né? Aspas. E você tem... E você tem, por exemplo, a Primeira República, você precisa, o que a gente, por exemplo, no campo da história, que isso é uma guinada, né, para a gente poder problematizar as coisas dentro desse campo, que é de onde eu venho, né, é que justamente sempre se fala muito, quando a gente vai pensar o Estado, pensando numa história política ou ações políticas e econômicas, mas
tem um pesquisador, Benedict Anderson, mas o Hobsbawm, enfim, tem várias pessoas que foram pensando isso e falando assim, olha, a ideia de nação, ela é muito mais da imaginação, ou seja, do cultural, e usando dispositivos que criam vínculos, né? Que criam uma ideia muito mais próxima a ideias de família, familiaridade, né? Ela se conecta e se identifica assim. Então você vai ter vários dispositivos modernos que são construídos, né? Então, assim, o patrimônio é uma vertente dele, a construção curricular é outra, a demarcação de territórios, uma língua comum, apagamentos, né, de línguas antigas. Aí parou um pouquinho, Então, a e, gente por exemplo, dentro do voltou. campo... Eu tô cortada? Não, agora tá de Eu boa. congelei. Ah, tá. Então, assim, por exemplo, dentro do campo do patrimônio, né, que é um campo muito caro à história, mas a gente pode pensar outros, né? No campo da cultura, ele tem muitos dispositivos que a gente pode pensar, né? E você colocou muito bem, né? Conteúdo curricular e tudo mais. Então, assim, o que eu acho que antes o patrimônio ele era entendido como algo que deveria construir a identidade da nação, né? Então você tem especialistas e pessoas que fizeram coisas interessantes, assim, não, né? A gente também não pode colocar tudo na lata do lixo da história, mas a gente pode problematizar. Só que depois, quando a gente vem para uma reabertura política, que a gente vai reconstruir depois de anos, né, de ditadura, essas forças sociais elas vão pactuar na Constituição de que a ideia do que representa a nação brasileira, assim, ou seja, nós não precisamos ser construídos e construídos com uma linha de pensamento, mas, vamos dizer assim, patrimônio já são as nossas práticas sociais e que são diversas, né? Então, e isso fica legitimado, então isso tem rebatimentos nas instituições, nas práticas do patrimônio. Então, ele é um conceito que ele muda com o tempo e ele está muito vinculado à memória, né? Ou seja, e está muito vinculado ao presente, às demandas do presente. Então, por exemplo, quando uma estátua dessa ela é derrubada, vamos dizer assim, nesse drama, né, social, na verdade, é porque essas demandas sociais não estão sendo dialogadas, né? Então, assim, mas, por exemplo, você vê ao mesmo tempo depois, eu fiquei lendo algumas notícias, né? Mas, por exemplo, o prefeito de Nova York, né, se a gente for pensar, né, nessa situação do George Floyd, ele foi lá e ele já identificou uma estátua vamos dizer assim, então, assim, são diferenças que a gente pode ver de uma política que está mais conectada com os desejos, com os anseios, né? Está sendo construída junto com do que outras, né? Não sei se eu respondi. Eu queria fazer uma provocação para todo. Peraí, hoje eu vou brincar um pouco com esse tema memória. Como a gente está aqui hoje em coletiva, todo mundo de casa, eu queria fazer uma brincadeira aí com todo mundo que está aqui com a gente. Hoje, antes da live, né? Antes desse encontro, eu comecei a pensar assim, minhas memórias, né? Eu imagino, eu nasci na Ribeira, então eu passeava na Avenida Beira-Mar. Depois eu fui morar na Caixa d'Água, então eu morava ali na rua Joana d'Arc, do lado do Hospital Ana Nery, perto da Estrada da Rainha. Passei minha infância em Piripiri, na Praça da Revolução. Meu aniversário de 3 anos foi no Esporte Clube, foi no Clube Flamenguinho em Piripiri. Tantas memórias da cidade, né? Assim, tantas. Eu fui... Eu moro, né? Minha casa dá pro Dique, o Dique do Tororó, e toda vez que meu pai vem pra minha casa, ele lembra que o Dique do Tororó em Salvador ia até quase a 7 Portas. Eu não sei se é linda, mas ele diz o Dique ia até a 7 Portas. E ele tem memória, ele filava aula. Ele gostava de filar aula para poder nadar no Dique. Imagina, as crianças mergulhavam, nadavam no Dique do Tororó. E minha avó, Elza, ficava em pânico
e proibia porque muitas crianças se acidentavam, ficavam presas, né, segundo o Carlinhos, ficavam presas na vegetação, sei lá, alguma coisa assim. E ele ia para casa depois da escola e ela falou: você nadou no dique? E ele dizia: não, 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 não. E aí ela diz que ela lambia a cabeça dele para saber, enfim, mil histórias. E eu estou convocando, né? Estou fazendo essa interrupção, para falar exatamente disso. Então, assim, da minha casa, eu vejo, por exemplo, ali aquela região de Brotas do Solar Boa Vista, ali aquela região do Solar Boa Vista, e eu consigo ver o topo da casa de Castro Alves. E eu quero fazer esse corte para falar assim, quando, né, e ontem, por exemplo, eu vi um debate de uma beleza, assim, fenomenal, que é um debate da articulação do Centro Antigo, né? Da articulação dos movimentos ali do Centro Antigo, com muitos movimentos reunidos, então que envolve a Gamboa de Baixo, que envolve ali o meu bairro 2 de Julho, a Vila Coração de Maria, envolve o Centro Histórico ali na região do Pelourinho, reivindicando, né, os seus territórios, as suas identidades. E eu sempre pergunto, né, Priscila, a quem interessa o esquecimento? Porque, ou seja, esse apagamento programado, né, que nos faz desterritorializar, né, assim, quando a gente vai criando esse tipo de apagamento, ou isso como uma dimensão descartável da vida da cidade, e que faz, por exemplo, quando as pessoas, quando elas prosperam ou se emancipam economicamente, o primeiro desejo é sair do seu território e ir para um outro território sem identidade, ou seja, um território que é condominializado, que é um território de serviços e não de afeição. Isso faz com que a cidade tenha essa afeição de uma cidade de ninguém. Uma cidade em que os afetos estão esgarçados. E, portanto, uma cidade com afetos esgarçados, com essa desidentificação com as identidades, elas fazem com que as ocupações, né, capitalistas, essas que a gente fala das construtoras, do capital imobiliário, do capital financeiro, né, que não tem necessariamente interesse, ela possa se fixar sem que a gente crie muita reação. Porque, na verdade, se cria um desejo pelos serviços ou por um desejo de consumo. Então, por exemplo, uma cidade de Salvador, toda moderna, em que ela basicamente só é consumida de carro, a quem interessa? Ou seja, a mudança de foco, ou seja, você tira o foco de uma cidade antiga, em que a rua digamos assim, a protagonista, e aí você constrói toda uma cidade nitidamente, claramente para os carros. Isso é de uma mudança tão radical no modo de viver a cidade, viver o consumo. Imagina aquela região inteira ali do Iguatemi, que não é possível andar, não há um encontro possível ali, porque não tem rua, não tem uma rua. E aí eu queria trazer muito isso, porque a memória ela é portal para muitas análises, né? Então ela é um portal para uma reivindicação de identidade, de território, ela é reivindicação da própria história, daquilo que nos confere identidade histórica, mas é também uma orientação de um tipo de desenvolvimento que vai orientar muito mais ao mercado, de um tipo de mercado, um tipo de consumo, do que sobre a própria vida. Ei, Martinha, estava falando de você agora, do projeto de lei aí, que nos inspirou tanto, Marta Rodrigues, nossa vereadora, minha amiga querida. E então isso é extremamente grave e de uma espécie de gravidade que a gente não consegue identificar rapidamente, né? Você não consegue identificar.
E aí eu queria saber, né, como é que vocês têm, né, no campo. Eu vi Marta Rodrigues na área lá, Marta Rodrigues, Martinha. E aí, como é que vocês têm feito essas leituras e essas leituras estão sendo feitas nessas pesquisas também? O que a gente acredita, acredita não, mas assim, né? O que a gente vem discutindo. Eu acho que os assuntos, desculpe, mas eu vou voltar para o nosso tema. É porque isso me toma tanto, assim. Dentro da história, vamos dizer assim, a memória ela diz respeito a essa relação com o tempo, né? E o espaço com essa ideia de pertencimento. Então, por exemplo, quando você tem uma cidade que ela está a serviço, né, de empreendimentos, de especulação, de toda sorte, é quase como se você promovesse transformações, assim, um desenraizamento, né? E cidades que vão ficando todas iguais, né? Eu venho de uma cidade, assim, você sabe que eu moro aqui desde 2015, né? Então, assim, também essas memórias dos afetos, por exemplo, em relação a Salvador, para mim, elas são diferentes, né? De alguém que nasce no território. Por exemplo, para mim, essa memória era um pouco de quando eu visitava as minhas primas que chegaram a morar aqui, ou as histórias da minha mãe, que morou aqui com meu pai em 79, e que minha irmã foi gerada aqui, vamos dizer assim. Então, assim, eu tenho memórias de família e tal, e muito por uma memória musical. Né? Então, assim, esse é um papel da cultura que também faz e que cria imaginar, né? Que cria também esses sentimentos, né? Então, assim, eu acho que mais no Rio de Janeiro, por exemplo, é impressionante como isso é violento, né? Eu morei num bairro que se chamava Ilha do Governador, que inclusive eu acho que foi o que instigou muitas minhas pesquisas sobre ditadura, porque era um bairro altamente militarizado, né? E eu estudei em escola com diretor militar, depois peguei alguns currículos ainda da ditadura, enfim, todas aquelas questões que a gente estava falando. E você também transitava na cidade, assim, e como as coisas mudavam muito rápido e sempre tinha uma tentativa de construir a cidade sempre com uma retórica, assim, de modernização, não sei o quê, mas isso, assim, encobria encobre ainda, né? Um rolo compressor que passa pela cidade, né? E que expulsa, vamos dizer assim, os moradores, os que vivem naqueles territórios e que têm criam essas relações, essas redes de afeto e tudo. Então, assim, acabam sendo projetos para a cidade que não estão a serviço do cidadão, né? Do território, daquela pessoa que o que se entende enquanto valor para a cidade é muito reduzido, não gera riqueza, gera especulação. Riqueza nesse sentido que eu estou falando, de riqueza cultural, de promoção da vida, de inclusão, de redes, ou seja, de potencializar esses espaços, né, em espaços vivos. Então, assim, lá no Rio é impressionante, assim, né, esse abandono público total, né, e que eu não acho que é um modelo que deva ser seguido em nenhuma cidade, né? Assim, eu acho que a gente tem que construir outras coisas pensando mais na vida das pessoas, porque no final das contas é essa vida, são essas relações que são afetivas, que são de vizinhança, são de construções coletivas, são de memórias. Não é isso que você estava falando, assim, de você lembrar de ir para o DIC, elas são gatilhos que elas geram pertencimento, né? E geram significado. É uma vida com mais significado, com mais riqueza. Então, assim, eu não sei se eu respondi, porque também não é muito. Fui eu que fiz uma digressão aqui. Thaís Rebouças está aqui, pois, que memórias preservar?
que é essa que é a grande questão. Ou seja, quer dizer, entre tantas que é a grande questão, imagina, são muitas as questões. Mas eu queria voltar aí para o nosso roteiro, ou seja, do nosso debate, e essa provocação de Thaís é uma questão muito... É isso que nos move e nos provoca, afinal de contas. Ou seja, que memórias preservar? Porque, na verdade, o que a gente precisa, ou seja, o que a gente está falando aqui é que as memórias estão em disputa, né? Ou seja, as memórias estão em disputa. E o nosso dever, o nosso campo tem o dever de disputar as memórias. Ou seja, se nós estamos nos perguntando a quem interessa o esquecimento, então nos interessa o enfrentamento e a constituição dessas memórias. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é afirmar a nossa memória. E aí eu quero trazer uma história, né, que você mesmo me lembrou nesse debate que a gente se encontrou. É assim, que o campo conservador, e aí eu nem vou falar assim, o campo da ultradireita, eles não têm a menor cerimônia em disputar memória. Os seus marcos simbólicos, eles vão lá numa canetada e vão lá, botam nome de rua para torturador, nome de... que é o que aconteceu com o nosso aeroporto, que não é o nome de maneira alguma, não quero colocar o nome do deputado Luiz Eduardo Magalhães nesse lugar, em hipótese alguma, jamais faria isso, mas tirar o nome do aeroporto 2 de julho para, num marco, né, do falecimento do deputado, um deputado, enfim, que foi honrado pelo seu grupo, mas é inadequado, assim, é absolutamente inadequado tirar o nome de um aeroporto, que é o nome de uma luta popular, uma luta do povo baiano, uma luta da independência do Brasil na Bahia, para colocar o nome de um deputado. E você mesma me lembrou, né, nesse debate que nós fizemos, o quanto certos grupos políticos não têm cerimônia para reforçar o tempo inteiro as suas memórias. E nós, o que fazemos com as nossas memórias, as memórias populares? Então, o que eu acho, né? Então, a provocação que Thaís nos faz, que memórias preservar, em primeiro lugar, é que essas memórias estão em disputa, como a questão do currículo, né? A questão de justiça curricular. Os currículos hoje estão em plena disputa, as escolas estão em plena disputa, né? O modo, o que é militarização da escola, escola sem partido, programas como Futurice, se não uma disputa por um pensamento. Então é o nosso papel, ou seja, do campo progressista, do mundo popular, e aqui, ó, Jamira Alves, né, essa mulher ali da Associação Santa Luzia, que é responsável, por exemplo, por um grupo de mulheres da escola comunitária Luísa Maim. Ali, naquela escola ali de Alegados, é um lugar de preservação de uma memória, de uma identidade, de uma disputa que não podemos perder a história. Ali tem um marco de disputa da história daquele território, daquela comunidade, de emancipação daquelas crianças, né? Delas se entenderem filhas e filhos de trabalhadores e trabalhadoras, de se reconhecerem como sujeitos, crianças que são sujeitos livres e emancipados e uma série de elementos ali. Mas voltando, né, então, se é verdade que o campo, né, do poder, eu nem saberia como falar desse campo, assim, não hesita em disputar suas memórias, disputar seus signos, inclusive muitas vezes com traços de muito autoritarismo, violência, sem passar por processos democráticos. Nós não faremos isso, não faremos sem o processo da democracia, sem o apoio da lei, mas nós não podemos negligenciar esses marcos históricos. E aí lembro que no ano de 2013, eu acho, aqui em Salvador, havia uma escola que chamava Garrafa Azul Médici, e uma professora entendeu que aquilo era absolutamente inadequado, que era a escola ali do Chepe, se chamasse Garrafa Azul Médici, o nome, né, de um ditador, um ditador, um presidente ditador da época da ditadura civil-militar no Brasil,
e ela começa internamente um processo para nomear a escola. Diferentemente, eles começam seminários, um processo absolutamente bonito, porque também não é autoritário, ou seja, não é uma canetada de governador, mas eles começam a um processo de quem foi Garrastazu Médici, criando uma formulação no ambiente escolar entre professores, alunos, pais, servidores. E aí, depois de muito debate, de um processo imenso, que é uma live só para contar, eles tomaram, e numa eleição, numa votação, eles decidem mudar a escola para Carlos Marighella. Numa decisão da escola, do processo. Marighella foi o eleito em primeiro lugar e Milton Santos, o professor Milton Santos, em segundo lugar. E aí eles pedem na Secretaria de Educação, então, a mudança do nome para Carlos Marighella. Então, essas disputas e essas memórias precisam ser reivindicadas. E aí eu volto para você, né, que tem trabalhado muito esse conceito, né, na história da construção pública da verdade. Porque tem as disputas de campo, seus símbolos, seus marcos. Para nós, em coletiva, em manifesta, o importante agora é afirmar os símbolos e os signos populares de emancipação, que tenham identidade com as lutas, e aí todos os marcos antirracistas, todos os marcos populares, mas do ponto de vista da história existe essa construção daquilo que vocês chamam, né, de construção pública da verdade. Isso nos ajudaria a pensar, Priscila? Olha, porque assim, em relação ao passado, em relação ao passado da ditadura, assim, primeiro que eu acho assim que essas construções públicas elas vinham sendo feitas, né? Então, assim, por exemplo, se a gente pensa até no âmbito da cultura e tudo isso vinha sendo gestado e dialogado, negociado, porque é óbvio, as instituições elas têm que construir com os movimentos sociais, mas são construções coletivas. E eu acho que a gente fez muitos avanços e conseguimos proteger várias coisas e tal. Só que realmente agora a gente está num momento sui generis, né? Assim, de um retorno, né? de uma dilapidação, né? De uma destruição completa. Só que eu acho assim que a gente precisa também relembrar essas construções que vinham sendo feitas, né? E eu acho que isso é importante a gente falar publicamente, porque muitas vezes a gente também não sabe, né? Não tem uma dimensão dessas lutas e como isso também foi produzindo conquistas, né? Esse protagonismo social. Então, assim, em relação em relação à ditadura, ela acabou ficando muito setorializada porque a gente fez a transição democrática com a lei da anistia, que anistia significa esquecimento, e que no fim do regime não ouviu o clamor popular, que era por uma anistia ampla, geral e restrita, e por diretas já, quer dizer, as pessoas queriam votar, né, um presidente civil, não um militar. E tudo isso é muito controlado, né? Isso foi extremamente instrumentalizado para saírem com esse esquecimento programado, né? Então, assim, é vamos dizer assim, um protagonismo. Eu tô falando da ditadura, isso assim, a gente tô englobando assim todas as lutas sociais, mas é que assim é o que eu conheço, mas sim, próximo, é mais vivo e que eu de fato tive né, uma relação, então eu me sinto mais confortável assim para falar, né? Mas então assim você tem essa dimensão do esquecimento, então assim mas você tem um protagonismo incansável, né? Assim, aí eu estava lendo o texto, né, do Emiliano que falou de 75, seu pai tudo, quer dizer, você tem pessoas produzindo memórias e não querendo esquecer e com uma militância ativa porque muitas pessoas foram atingidas. Só que assim, a sociedade inteira foi atingida. Só que as conquistas, elas demoram uma temporalidade gigante para acontecer, enquanto em outros países isso
né? Quer dizer, você tem países como o Chile que você já tem dentro da estrutura do Estado, no âmbito do Ministério, sei lá, da Cultura. Eu não vou saber dizer ao certo, né? Mas eu Sim, tive lá no Chile, eles dão outros nomes, enfim. Mas você tem uma seção só para cuidar dos memoriais, que ultrapassam 200 memoriais, que, que estão aí de formas diferentes, falando sobre temas diferentes, tensionando outros temas, não, né? E saindo um pouco dessa polarização que às vezes fica muito no senso comum, né? De tipo assim, opressor oprimido, assim, que reduz as coisas assim a dois estereótipos binários e que não é, que é justamente isso que você falou. Tem uma riqueza, você tem o campo das artes, você tem muitas memórias que nesses espaços você, por exemplo, na gestão de espaços, por exemplo, como esse que você vai preservar a memória, é uma construção coletiva e interdisciplinar. Então, assim, aqui no Brasil a gente só começou a legitimar essa ideia de que, para além de um âmbito de uma reparação financeira para as vítimas, porque pessoas perderam empregos, né? Assim, vamos falar claramente, né? Assim, eram concursadas sim. públicas. Tinha Milton Santos, gente. Né? Milton Santos, que você tinha falado, é um exemplo disso, né? Professor da UFBA, reconhecido. Então, isso demora muito, né, a ser feito. E quando é feito com muito embate na sociedade, principalmente no espaço público, né? Então, assim, se a gente vai pegar, por exemplo, os recortes de jornal, clippings de jornal ali, daqueles anos de 2019, 2009, que estava para sair o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, assim, parecia que você estava revivendo a ditadura no plano discursivo, né? Enfim, então, assim, e isso acaba, assim, você tem conquistas, mas fica uma coisa setorializada e tudo. E esse tipo de política de memória assim, ele é um direito que nós temos enquanto cidadãos. A gente tem direito de conhecer a verdade, né? E a gente tem direito a ter acesso a essas informações. A gente tem direito de entender o que aconteceu. Os pesquisadores precisam se debruçar sobre isso, precisam ter linhas de pesquisa, precisam ter uma compreensão do passado, né? Que essa é uma dimensão, vamos dizer assim, na verdade, que também é um pouco que a história traz. Então, assim, eu vejo assim, quando eu estava dando aula no IAC, e eu sempre trazia esse tema, porque é um tema um pouco da minha vida, né? Assim, dos meus engajamentos, vamos dizer assim. E todo mundo ficava, poxa, mas não sei o quê, teve ditadura na Bahia. Quer dizer, as pessoas, não é que elas não tenham interesse nessas memórias, as novas gerações, mas isso precisa ser um esforço do Estado democrático, né? Isso tem que tá mais bem azeitado, isso tem que estar estruturado, isso tem que estar dialogado, isso tem que estar dialogado com o campo da cultura, por exemplo, né? A gente estava conversando com o seu irmão e com o Uriel, que eu acho que ele está aí. Aliás, Tá, um beijaço para ele. Uriel está falando uma coisa super linda, uma perenidade nas políticas públicas, né? Da memória, sobretudo aquelas que têm relação com os traumas, né? Então, Grada Quilomba fala, não existe nada mais irracional, quer dizer, mais traumático do que lidar com o irracional, né? Então, isso fala muito sobre essa dimensão, e depois um apagamento, e depois você deixa aquele trauma exposto para uma sociedade e depois nenhuma reparação, nada. Como superar, né? Como dar o próximo passo sem análise, sem políticas que possam revisar os golpes, os traumas sociais, né? Aqueles que violaram. E isso também, Maria, isso pode ser trabalhado de uma forma assim que não... Porque assim, eu vejo também assim, muitas retóricas. É pesado.
Não, a gente. As pessoas, essas que estão lutando, elas têm uma pulsão de vida. Então, elas querem transformar, elas querem ressignificar, elas querem, né, construir, né, mas de alguma forma foram interrompidas, né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, eu assim, visitei lugares assim incríveis, né? Assim, com projetos assim criativos, né? Assim, você entra numa ex-cadeia pública assim em Valparaíso, em que se transformou uma espécie de residência, dormitório para artistas que visitam a cidade. Ao mesmo tempo, você tem projetos integrados. Isso é riqueza. Isso não é. A gente tem que ressignificar um pouco esse entendimento também do passado. E são esses projetos que permitem a gente fazer isso, né? De uma forma muito coletiva, de uma forma muito interdisciplinar. E o ganho, ele é social, ele é para todo mundo. E para a saúde política, principalmente. Né? Porque é justamente isso que você estava falando, né? Da gente acabar virando assim só um consumidor da cidade, tudo. Quando a gente tem oportunidade, né, de ter nos territórios lugares como esses, e eu estou falando isso porque assim, os bens culturais, eles me formaram assim um pouco do que eu, né, do que eu sou, do que eu penso assim, eu não consigo. Ele é um bem, ele é uma coisa para fazer bem, né? É um bem cultural, é uma coisa boa. Então, assim, eu acho que a gente tem que, sabe, também pensar nesse sentido, né? De ser uma coisa boa. Então, eu gostei muito, por exemplo, falando da questão das estátuas, né? Poxa, uma professora da Unirio, Márcia Chuva, que é, aliás, assim, uma pessoa super importante, né, na minha formação e tal, ela falou isso, assim, por que que a gente, de repente, não pega uma estátua dessas e, assim, se você tivesse uma política pública, vamos fazer um edital para os artistas para pensar em intervenções, porque aí isso é uma política, porque você está colocando aporte, você está fazendo essas pessoas terem oportunidades, né, de expor suas ideias no espaço público, né, sua criatividade, isso envolve outras pessoas. Então você faz toda e tensiona também essas pessoas a pensarem e trazerem um pouco isso para E essas torna o criações. debate público, porque a Exatamente. grande questão é que como muitos debates são feitos escanteadamente numa quina da história, né? E quando a gente fala em verdades, nós estamos dizendo que toda a sociedade tem direito a lançar um olhar sobre um conjunto de eventos, episódios que estão diretamente ligados à sua existência naquele contexto. Ou seja, todo sujeito é um sujeito histórico, todo sujeito tem a capacidade de intervir na história. E ele só pode intervir se ele conhece a sua história. Se ele desconhece, ele vira, né, um sujeito histórico sem os repertórios, né, que o fazem viver aquilo com autonomia, com dimensão de emancipação, de transformação. Jamira, a interação hoje está maravilhosa. Jamira fala, quando nós conhecemos nossos direitos, não tem para ninguém. Ou seja, quando nós conhecemos, estamos diante desse conjunto, né, de entendimentos, né, do que somos, quais são os nossos direitos. Ou seja, a luta se torna uma luta absolutamente justa. Gente, tá todo mundo aqui, Vitor aqui lembrando que hoje o Ministério, na verdade a Secretaria Especial de Cultura, deu um parecer favorável à extinção da Casa Rui Barbosa, ou transferindo a Casa Rui Barbosa, que é um órgão, né, do antigo Ministério da Cultura, hoje ligado à Secretaria Especial da Cultura, responsável pelas pesquisas, pelo pensamento, por todo um repertório de pensamento sobre cultura. E é uma perda enorme que a gente tenha perdido, dado
esse parecer favorável à extinção de um espaço tão importante do pensamento e de uma certa forma, da memória das gestões para a cultura no Brasil. Olha, o nosso tempo está chegando. Já acabou. Priscila, vamos para as considerações finais, porque a gente vai chamar Mariana Albinati. Na verdade, eu me estendi muito nas considerações e a gente vai ter que, eu acho, abrir outra live aí para chamar a Mariana Albinati. Ai, que eu tô louca para conhecer. Descobri até que eu tenho um amigo em comum. Sempre temos. Apesar de não conhecer. Estamos muito mais juntos e juntas do que podemos supor. Eu acho isso, Maria. Eu acho que a gente precisa valorizar a memória. Isso é um direito. A gente tem o direito à memória, né? E ela só enriquece, ela nos situa, né, dentro de um contexto que ele não é só feito por a gente agora, aqui, nesse momento presente. São processos, são construções, são continuidades, são rupturas, são tensionamentos, e que, quando a gente entende isso, isso permite que a gente tenha um outro olhar e que a gente atue na realidade, né, com uma outra dimensão. Então, eu acho muito libertador, né? Eu acho que a gente ter essa consciência, eu acho que ela só pode fazer bem pra gente e fazer a gente tentar construir coisas melhores, mais conscientes, né? Mais enraizadas, com o pé mais fincado no chão. Muito bem, Priscila Cabral, nossa historiadora, nossa em coletiva, pensando aí essa construção pública da verdade, da memória, da história. Eu vou encerrar aqui essa live com Priscila para que Mariana tenha tempo para esse papo. Nós, em Manifesta, em coletiva, lutamos pela justiça, por memória e por verdade. É fundamental que saibamos, né, da nossa história, que a gente possa entender de onde se faz a nossa subjetividade, a nossa afeição, a nossa identidade, e que possamos travar lutas que sejam lutas populares, de afirmação, né, de direitos. E, enfim, mas essa é a segunda parte. Vamos chamar, obrigada, Priscila, vamos chamar a Mariana. Obrigada. Vocês fiquem aí, vai demorar um pouquinho porque eu tenho que baixar a live, senão a gente perde. Mariana, pouco é você. Obrigada, Priscila. Valeu. Uau!